Senhor irá falar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissesse quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. E em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos encerrando e cantando. Aleluia, 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 aleluia. Na oração dessa Eucaristia, que é dessa semana, nós pedimos a Deus para que nós saibamos rejeitar tudo aquilo que não convém ao cristão e abraçar tudo aquilo que é digno desse nome. Caríssimos irmãos e irmãs, eu creio que o nosso desafio, aquilo que o Senhor nos inspire e nos mostra nesses dias e nessa época de mudanças, de transformações, é justamente nós retomarmos com entusiasmo renovado a nossa vida cristã, sabendo discernir
no meio da nossa sociedade, do mundo, tantas situações que não convêm ao cristão. Acabamos de ouvir a palavra de Deus, que nos apresenta Jesus Cristo, o servo, aquele que vem trazer toda a boa notícia, que não vem apagar a mecha que ainda fumega, mas vem trazer justamente a boa notícia da salvação para todos. E eu creio que é justamente aí, centrado em Cristo, o servo de Deus, o Filho de Deus, aquele que dá vida por nós, que nós somos chamados também a ver essa nossa missão nessa sociedade. O acampamento PHN tem um pouco essa finalidade, mas nós temos depois um passo a mais nesse nosso Brasil, que foi contemplado com a escolha do Papa Bento XVI para sediar daqui a um ano a Jornada Mundial da Juventude, quando essas mesmas preocupações, as mesmas ideias, estarão sendo também compartilhadas com outras línguas, outras etnias, jovens que virão do mundo inteiro com a mesma busca de rejeitar aquilo que não convém ao cristão e abraçar tudo aquilo que é digno desse nome, experimentando que são amigos do Senhor. Eu não vos chamo servos, mas amigos. E a experiência é justamente poder voltar cada vez mais a testemunhar que ninguém precisa ter medo daquilo que Cristo nos ensina, daquilo que a palavra de Deus coloca para nós, mas que isso é vida para nós e para a sociedade e para o mundo. Porque hoje se divulga muitas vezes, se coloca de vários aspectos, como se houvesse um certo medo de ouvir a Cristo, de ouvir a palavra de Deus, de andar pelos caminhos do Senhor, como se isso fosse impossível ou que atrapalhasse a humanidade, que atrapalhasse a sociedade. Aqui estão pessoas convictas de que isso não é verdade. Pelo contrário, sabem muito bem que seguir a Cristo, como nos apresenta hoje a palavra de Deus, caminhar como cristão, não só ilumina a nossa vida pessoal e a nossa família, mas se torna também um presente para a sociedade que nós vivemos. Rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome, no fundo, meus irmãos e irmãs, é essa procura de colocar em prática o Evangelho, de buscar cada vez mais configurar sua vida a Cristo e viver de tal maneira no dia a dia, sabendo que a amizade com o Senhor nos leva justamente à verdadeira liberdade. E acho que justamente aí, meus irmãos e irmãs, é que nós somos chamados a testemunhar para essa sociedade, dizer que viver cada dia, colocando em prática a palavra de Deus, amando o próximo, perdoando o inimigo, porque não viver uma vida de tal maneira que as práticas do Evangelho transpareçam na vida matrimonial, na vida do namoro, na vida pessoal, em todos os aspectos afetivos e humanos, isso é para todos nós não um peso que é colocado, mas sim uma verdadeira liberdade de filhos de Deus, e que nós testemunhamos que quanto mais amigos do Senhor, mais nós podemos também vivenciar isso, não como uma lei pesada, mas como uma lei colocada no interior, na vida de cada um de nós. Não é uma coisa externa a nós, mas do coração e na vida interior de cada um de nós. E é esse aspecto, caríssimos irmãos e irmãs, que nós somos chamados a testemunhar para esse mundo e ajudar-nos mutuamente, seja no encontro como esse, um acampamento como esse, seja numa jornada mundial da juventude, em que nós somos convidados, somos chamados a tornar cada vez mais
aberta a nossa opção por Cristo, a nossa opção por Deus, que não nos tira da realidade, mas nos insere muito mais ainda dentro da realidade humana e nos coloca com tudo aquilo que também faz parte da realidade humana, de transformação, de preocupação com o outro, com o excluído, com o rejeitado, com o pobre, com o necessitado, porque quem realmente é amigo de Deus, quem procura viver, voltar para o Senhor, para amá-lo, também vai amar a sua presença na pessoa do outro, e de tal maneira o outro, principalmente o mais frágil, o mais excluído, o mais necessitado. Agora, o que nós teríamos nessa época e nesse tempo de acolher aquilo que realmente é importante para nós, abraçar tudo aquilo que faz parte da nossa vida, abraçar aquilo que realmente nós somos chamados a viver. De uma certa forma, o rejeitar o que não convém ao cristão, vocês que estão participando já desde a semana toda desse acampamento, já escutaram muitos aspectos e já tem no coração também muitas situações com relação à droga, ao sexo, ao poder, ao dinheiro, à corrupção, à maldade, à maledicência, à inimizade, tantas situações que vocês já ouviram que é necessário que nós rejeitemos o que não convém ao cristão. E eu espero justamente que tudo isso seja muito dentro do coração de cada um, para que o encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos traz essa vida, nos coloque cada vez mais como aqueles que, olhando a situação toda, rejeitam realmente aquilo que não convém ao cristão. Mas é necessário o outro passo, é necessário que o fato de encontrarmos com Cristo, o fato de nós olharmos a nossa missão na sociedade, nós abracemos o que convém ao cristão. Antigamente, no passado, havia uma certa situação em nosso país que todo mundo era batizado, tinha a sua família casada na igreja, ao mesmo tempo participava do catecismo na sua paróquia, fazia sua primeira comunhão, dava os passos como católico. E de uma certa forma tinha um certo ambiente que favorecia algumas práticas da nossa vida católica, celebrações, procissões, a prática dominical, algumas situações que facilitavam, entre aspas, uma certa vida nossa em nossas cidades, em nossas paróquias. Os tempos mudaram, como acontece pela própria natureza humana da vida social também, a vida vai mudando e novas situações vão aparecendo. E hoje nós não podemos mais dizer que basta apenas aquela prática natural que vem normalmente, pela vida da sociedade, porque ela não existe mais. A nossa sociedade está exatamente do lado oposto. Ela não tem mais aquela facilidade de valorizar aqueles sinais cristãos na família, no jovem, na sociedade. Até o contrário, até coloca de lado e coloca como se fosse algo não muito correto viver os valores cristãos. E isso é divulgado de muitas formas, pela mídia em geral, mídias sociais, pela mentalidade que vai acontecendo. Por isso, nós somos convidados hoje no encontro com Jesus Cristo, abraçar o que convém ao cristão, que começa com uma situação e com um pedido feito pelo Papa Bento XVI, dentro da qual vai estar também a nossa Jornada Mundial da Juventude, que é justamente o ano da fé, que significa para nós que, junto com o entusiasmo do seguimento de Cristo, junto com a nossa alegria de ser cristão, junto com a nossa busca de cada vez mais discernir todos os perigos que existem
na sociedade e que não convém ao cristão deixar-se conduzir dessa forma. No entanto, nós somos chamados, somos convidados, dando o passo do entusiasmo, do aquilo que nos foi anunciado, do amor de Deus que nos chama também a viver esse amor para com Ele, de Cristo que nos chama como seus amigos, para que nós vivamos unidos a Ele, de também aprofundar e conhecer ainda mais a nossa fé. Isso acontece na vida de cada dia. Quando alguém se apaixona pelo marido, pela esposa, pelo seu namorado ou sua namorada, depois do primeiro momento, passam-se a se conhecer mais. Quer conhecer muito mais a sua família, a família do outro, a sua história, passa-se a aprofundar o conhecimento um do outro. Assim aconteceu também com os discípulos de Jesus. Depois do primeiro chamado, passaram a conhecê-lo. Assim aconteceu também com a própria revelação. Depois do anúncio da boa notícia, os escritores sagrados começaram também a colocar outros episódios para conhecer ainda mais a vida de Jesus. Assim também, nós estamos sendo convidados, chamados, para que abraçar o que convém ao cristão, de começar a dar esse passo, aprofundando a nossa fé, que é justamente conhecer ainda mais os porquês daquilo que eu estou fazendo, o porquê que eu acredito dessa forma, ou para que eu vivo dessa maneira. Porque aí está, meus irmãos e irmãs, um pouco aquilo que é o nosso desafio, desse passo inicial, que deve ter passos seguintes. Deve ter passos seguintes que leve cada um a voltar para a sua casa, para a sua paróquia, para a sua comunidade, para a sua capela, não só ter dado esse passo alegre, feliz, sentir-se amado por Deus, de ter o entusiasmo de seguir a Cristo, mas de conhecê-lo cada vez mais, de aprofundá-lo. Para isso, já faz um certo tempo que se pediu, e já tem inclusive em português, o Catecismo para a Juventude, o IOCET, que justamente tem essa missão de dizer, olha, o jovem que encontrou o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, o jovem que cada vez mais quer viver como cristão, é chamado não só a testemunhar a sua alegria de ser cristão, e isso é muito importante, mas também dar as razões da sua fé, o dizer por que acredita, em quem acredita e por que tem esse tipo de comportamento, por que você vive justamente cada dia a sua procura de andar pelos caminhos do Senhor. É a consequência desse primeiro anúncio, que é o aprofundamento da fé. A Jornada Mundial da Juventude, o acampamento PHN, é um momento de entusiasmo de todos nós, de escutarmos, de nos confraternizarmos, de nos entusiasmarmos com a pessoa de Jesus, experimentando justamente a sua presença e a sua proximidade, mas que deve ter esse outro passo, que é o conhecê-lo ainda mais, que de uma certa forma nós já o fizemos quando fomos ao catecismo ou à iniciação cristã em nossa igreja, em nossa paróquia, mas que cada ano e cada dia nós precisamos um pouco mais, necessitamos um passo ainda maior para que nós, ao conhecermos e aprofundarmos a nossa fé, saibamos dar essas razões da fé. Por isso, abraçar o que convém ao cristão, podemos pensar em várias questões, várias coisas, mas no primeiro momento, abraçar o que convém ao cristão, ou seja, o passo seguinte, depois de rejeitar o que não convém à nossa vida cristã, ou abraçar a vida cristã, é começar também a aprofundar e conhecer mais a Jesus Cristo, a conhecer ainda mais a nossa fé, como a igreja foi aprofundando através dos tempos e através dos séculos, e conhecer a fé de uma maneira existencial,
não apenas teórica, não apenas de ideias, não apenas da leitura, mas vendo e lendo aquilo que nos ensina o Catecismo da Igreja, nesse ano da fé que nós estamos para iniciar, para que nós saibamos justamente com entusiasmo manifestar isso. Eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que quando um jovem, quando uma pessoa que mudou de vida, experimentou em sua vida o amor de Deus, passa a ter um outro tipo de comportamento, rejeitando o que não convém ao cristão, porque abraçou sua vida em Jesus Cristo, e quando também ele é perguntado, quando é questionado, sabe com toda tranquilidade dizer o porquê e aquilo que conhece, as pessoas, os interlocutores nossos, saberão ficar questionados também, tanto pela vida, como também por aquilo que nós também temos como argumento, aquilo que nós queremos aprofundar. Porque muitas coisas, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a ver que faz parte da própria revelação cristã, que nos leva a ter tal tipo de comportamento, e nós vamos saber por que nós rezamos assim, por que nós nos comportamos assim, por que nós caminhamos assim, através desse aprofundamento. Em bom momento, tanto já tinha pensado o Papa Beato João Paulo II nessa preocupação de que o jovem conhecesse e aprofundasse a fé, como também o Papa Bento XVI tem trabalhado, inclusive escrevendo os seus livros sobre Jesus de Nazaré. Agora, durante as férias europeias, está escrevendo mais um volume sobre a infância de Jesus, justamente com essa preocupação de apresentar Jesus Cristo ao mundo e apresentar também para nós mesmos, supondo que nós aprofundemos essa fé, que nós conheçamos ainda mais a Cristo e nós o anunciemos e possamos dizer ao mundo que aí está a palavra de vida e de salvação para todos. Por isso esses momentos de entusiasmo, momentos de compromisso, que são os momentos de grande concentração, que também deverá ser a Jornada Mundial da Juventude, é para nos impulsionar para que o aprofundamento da fé aconteça muito mais. Por isso o segredo, tanto do acampamento PHN, como da Jornada Mundial da Juventude, como de outros momentos também, é o que vem depois. É após jornada, por exemplo, de ver os nossos jovens ainda mais entusiasmados com Cristo e aprofundando a sua vida de fé. Abraçar o que convém a um cristão começa justamente em conhecer melhor, e um conhecimento também existencial, que compromete a vida, a Jesus Cristo, nosso Senhor, a conhecer melhor a nossa fé. Daí nós vamos ver, meus irmãos e irmãs, que isso daí vai derivar o modo de nós vivenciarmos a nossa vida social, os relacionamentos com a sociedade, a procura de sermos pessoas que dão testemunho de perdão ao próximo, de relacionamento honesto com o outro, de coerência de vida, na procura de uma vida de oração, de conversão, de abraçar o que convém a um cristão na vida matrimonial, na vida do namoro, na vida da política, na vida da sociedade, na vida do trabalho, né? Na vida do encontro de lazer entre as pessoas, em como viver a nossa vida no dia a dia, é abraçar o que convém a um cristão, que o Espírito Santo irá iluminar a cada momento, a cada instante da nossa vida, que nos fará cada vez mais conscientes dos passos que serão dados. Será colocado dentro de nós esse dom do Espírito Santo, que vai nos fazer ter esse abraçado, o compromisso do cristão, como consequência justamente de sermos aqueles que experimentaram a amizade do Cristo, e por amar a Cristo, amar a Deus e amar os irmãos, consegue também abraçar aquele que convém ao cristão para viver isso. Ser amigo de alguém, amar a Cristo, supõe justamente conhecê-lo mais, vivenciar ainda mais aquilo que nos ensina, cada vez mais configurar ao outro. Se conta que muitas vezes
as pessoas muito próximas uma das outras pegam até mesmo o sotaque, o jeito, já sabe que o outro pensa só ao olhar. Isso tudo faz parte da nossa amizade com Cristo, de estarmos com Ele. E para isso nós vamos aprendendo, tanto pela nossa vivência da nossa vida, como também pelo aprofundamento da fé. Cristo que nos é apresentado na Palavra de Deus hoje, né, é ao mesmo tempo aquele que nós queremos ter sempre no centro da nossa vida, que nos entusiasma em nossa vida, e podemos dizer ao mundo e às pessoas a beleza de tê-lo encontrado e de conhecê-lo cada vez mais. Para que depois disso, eu diria que nesse aspecto de abraçar o que convém ao cristão, deve ter como base esse aprofundamento da fé. Aquilo que o catecismo da igreja, a nossa ano da fé deve fazer para nós. Para que nós então cumpramos aquilo que também o Papa pediu que fosse o tema da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Eu me lembro que quando se tratava de escolher o tema da jornada, como sempre acontece, o Pontifício Conselho dos Leigos nos pediu sugestões de temas. Me recordo que nós mandamos 20 temas para Roma como sugestões para o tema da jornada. Na verdade, nenhum deles foi escolhido. O Papa escolheu porque quis, porque sabe da importância disso, e como tem escolhido esse tema muitas vezes, né, sobre a missão. Ide, né, e fazei discípulos entre as nações, que significa que vivenciando a fé, aprofundando a fé, nós somos enviados para que, se nós realmente nos tornamos discípulos, se nós nos tornamos seguidores de Cristo, testemunhas dele, nós também sejamos aqueles que trabalham para que outros também o sejam, também para que outros sejam discípulos de Jesus Cristo. E aí está aquilo que o documento de Aparecida, da 5ª Conferência do Episcopado da América Latina e Caribe, colocou que o fato de sermos discípulos do Senhor nos faz viver permanentemente em missão. Então nós temos um grande trabalho nessa nossa sociedade, em nosso mundo, de uma vez conhecido a Cristo, uma vez abraçando o que convém ao cristão, uma vez seguindo a Cristo, nós também o anunciamos e levemos mais pessoas também a serem discípulos de Jesus, para que mais pessoas conheçam a beleza e a importância do seguimento de Jesus, que transforma vidas, que muda corações, que muda a mentalidade e nos faz novos. Ide e fazei discípulos entre as nações. É esse mesmo Jesus que nós apresentamos e anunciamos. Quando o Papa Paulo VI escreveu um documento sobre a evangelização, chamava Evangelii Nuntiandi, ele falava disso tudo um pouco, e dizia também de nós que somos chamados a apresentar a fé, de proclamar ao mundo a presença de Cristo, para que nós também vivêssemos tudo isso. Dizia ele num dos textos desse documento: o mundo de hoje escuta muito mais as testemunhas do que os mestres, e se escutam os mestres é porque eles são testemunhas. Isso que eu pediria para todos vocês, a graça de Deus, uma vez amigos do Senhor, para amar a Cristo, amar ao Senhor, que vocês, nesse amor de Deus, pudessem cada vez mais conhecer a Cristo, conhecer a sua fé, anunciá-la aos irmãos e irmãs, mas antes de anunciar com a palavra, pudesse estar anunciando com a própria vida, ou pelo menos juntos, concomitantes, né? A vida e a palavra, se possa falar daquilo que nós vimos e ouvimos, que é o encontro com Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que aquilo que nós pedimos na oração desse dia de hoje, dessa semana, desse domingo que nós estamos aí celebrando, de rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo aquilo que é digno desse nome, ao menos um passo
Um desse passo que nós somos mais a dar, justamente é esse: abraçar para conhecer melhor a nossa fé, conhecer melhor a Cristo e aprofundar o que Ele diz para nós, para que aquele que é entusiasta de Cristo, aquele que caminha com Cristo, aquele que tem uma vivência cada vez maior com Cristo, conheça também e, pela graça de Deus, viva e anuncie aos outros essa boa notícia. Proclame a todos essa boa notícia, anuncie a todos a alegria de serem cristãos. E nesse mundo de hoje, com todas as dificuldades que existem, com todas as complexidades que nós temos hoje, nós ainda mais somos desafiados a dizer ao mundo: podem ensinar o que quiserem contrários à fé, podem colocar pessoas perseguidas e fazer leis contrárias àquilo que nós acreditamos, podem colocar 1000 situações contrárias, mas nós continuaremos a testemunhar a verdadeira vida, o caminho do Senhor. E para isso eu espero que aqui tanto vai acontecendo isso, como também que a nossa jornada no próximo ano possa fazer o mesmo, para participar de toda essa jornada da juventude no Rio de Janeiro. Todos que estão aqui e os que me veem e ouvem estão convidados, com o coração, os braços abertos, para receber a todos vocês, para fazermos essa bela experiência do encontro com o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!